Conversar um pouquinho sobre essa questão de Efésios 4, e aqui nós vamos perceber que é um divisor de águas. Por quê? Porque Paulo vai marcar a transição dele dessa questão de muita doutrina que nós já lemos aqui nos dias anteriores, né, até os capítulos aí 1, 2 e 3, e agora ele passa por uma parte prática que vai ser levada até aí o último capítulo de Efésios, capítulo 6, até depois da manhã, se Deus quiser. Então é aqui que ele começa a explicar como o cristão deve andar de acordo com aquilo que ele aprendeu. Nós vamos entender o seguinte, que a teologia cristã que nós pregamos, ela é uma teologia prática. Essa é a vertente da teologia que nós advogamos. E a teologia da missão integral. O que é missão integral? Que nós já mostramos aqui para vocês aquele formato da cruz, a forma multidimensional do cristão, que ele tem um relacionamento vertical com Deus que é permanente, né? E é tanto da minha pessoa para com Deus, de mim para com Deus, né? Quanto de Deus para comigo. Então é ascendente e descendente, é um caminho de duas vias. E da mesma maneira também o relacionamento horizontal, onde a gente se encontra, onde? Na cruz, no meio, no centro, Jesus Cristo. Esse relacionamento horizontal, ele vai fazer com que eu esteja bem comigo mesmo, esteja bem com o meu próximo, que é o meu cônjuge, meu filho, minha mãe, meu pai, né? E também com os meus amigos, com os irmãos da igreja, e também até pessoas que fazem mal pra gente, porque não tem limite, né, esse âmbito horizontal. E também vai fazer com que nós tenhamos a consciência de que nós estamos também tendo nesse relacionamento horizontal a necessidade também de preservar o meio ambiente, de lutar por um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque essa é a nossa casa, o mundo é a nossa casa, é aquilo que Deus nos deu, e acredito que ninguém aqui gosta de deixar a casa suja, ou então de deixar desleixada, pelo contrário. Então é uma visão que Deus nos coloca dentro dessa teologia prática e dessa missão integral, que nós não podemos nos mantermos o mesmo depois que a gente tem, por exemplo, um encontro como esse, e a gente começa a refletir sobre essas questões, né? Por exemplo, aqui são 4 itens que Paulo vai falar nessa questão do capítulo 4 que nós estamos lendo. O primeiro deles é o chamado para a unidade, ali dos versículos 1 a 6, que foi lido pela irmã Martina, né? A gente vai entender o seguinte, que os crentes, Paulo está dizendo para você, crente, para você que acredita em Jesus, que caminha com Ele, para você viver de uma maneira que seja digno dessa vocação que você teve, que é uma vocação que você vai desenvolver, né, no relacionamento com Deus, e vai caminhar da melhor maneira possível para colocar em prática isso. Então, essa questão vai envolver o quê? Humildade, vai envolver paciência. Ele vai colocar aqui pra gente, né, os 7 pilares aqui pra gente: há um só corpo, um só espírito, a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, esses 7 pilares da unidade cristã, eles têm que fazer um impacto na nossa vida de todas as maneiras possíveis, compreender que existe uma só esperança, um só corpo, e isso vai dizer que nós temos então que sermos chamados para lutar pela unidade entre nós. Então, mesmo que haja divergências, mesmo que haja entendimentos contrários, situações que às vezes, né, causem um pouquinho de alvoroço, uma dificuldade, mas nós temos que preservar sempre a unidade. Então, aqui, para nós, dentro dessa visão de missão integral e também de uma teologia prática, a verdade é a seguinte: quando existe uma dificuldade na igreja, onde que Deus quer trabalhar? Claro que Ele quer trabalhar na igreja, mas primeiro Ele quer trabalhar no meu coração. Então, se alguma coisa tiver que ser cedida, né, e eu não sei qual eu estou falando aqui para você porque às vezes, né, a gente fica muito chateado porque os nossos brios, né, aquilo que eu penso não foi aceito, ou então foi criticado. Não, eu tenho que pensar que a unidade de tudo é aquilo que Deus nos quer, que Paulo está falando, porque esse é um dos pilares, né, da gente caminhar junto como o corpo de Cristo. Depois ali do versículo 7 até o final, ali que Paulo vai falar sobre essa questão da diversidade de dons para o crescimento. O que acontece? Nós temos uma diversidade, né? Deus nos deu muitos dons, independente de onde você esteja. É claro que aqui ele vai colocar, por exemplo, algumas situações, né? Vamos dizer, os apóstolos, que são aqueles que se destinam para propagar, para fundamentar o evangelho, certo? Depois nós temos os profetas, aqui ele está mencionando, que são aqueles que proclamam a verdade divina. Os evangelistas, né? Quem tem o dom de evangelismo, eu admiro
admiro, porque eu não tenho esse dom, mas assim, a pessoa chega, ela alcança a pessoa que está de fora, chega no ponto de ônibus, com 3 minutos, o ônibus está para chegar, a pessoa consegue falar de Jesus para a pessoa, consegue fazer o apelo, e às vezes até a pessoa sai dali já salva, né, com o dinheiro da passagem na mão, mas já sai salva ali, ganhou a condução, não só para o trabalho, mas ganhou a condução para uma vida eterna. A irmã Alzira está dando uma risada ali também, mas de qualquer maneira é isso. Pastores também, porque pastores são esse elo de cuidado e proteção. Nós temos aqui exemplos práticos aqui na nossa igreja, né? Pastor Valdo, pastor China, que se dedica aqui, né, vamos dizer que quase que incansavelmente, né, para poder aí fazer tudo e se condói muitas vezes com as questões do próprio ministério, que machucam, que dói, que causam, né, uma feridinha, mas que Deus vai tratando ali, porque precisa se fortalecer pelo cuidado e proteção que essas pessoas têm. Elas têm esse desejo e são direcionadas para isso. Temos também os mestres, né? Muitas pessoas que gostam de falar, de ensinar, de instruir o evangelho. Então eu me vejo um pouquinho nesse aspecto, né? Agradecendo a Deus, mas não só isso. Veja só, por que eu falo não só isso? Porque dentro da igreja a gente tem a cozinheira, tem a irmã Hilda que faz o café, tem o pessoal que faz a limpeza da igreja, tem o pessoal que prepara lá as questões que a gente nem vê muitas vezes do som, das mídias e tal. Eles não aparecem, né? Não são como essas pessoas aqui que Paulo está mencionando. Mas qual que é o objetivo disso tudo? Não é exaltação. Então, mesmo que você esteja, digamos, no palco ali, no proscênio, como a gente fala, quando eu fiz artes cênicas, o proscênio é aquele lugar que todo mundo te vê ali no teatro, venha para o proscênio, né? A professora falava, e aí a pessoa aparecia, era aplaudida, e aquelas luzes todas, mas o objetivo aqui não é que você, mesmo que você esteja no proscênio, nesse lugar, digamos, privilegiado ali da apresentação, quando você é o ator principal, né? Eu me lembro até das apresentações do Paulo Autran, ali no Teatro Guaíra, quando eu estive fazendo estágio, mas é o seguinte, qual que é o objetivo aqui? Não é exaltar o líder, não é a pessoa em si, mas o aperfeiçoamento dos santos, para que todo o corpo cresça e ele chegue a uma estatura de Cristo, a estatura completa de Cristo. Então, quando você começa a perceber isso, cai por terra orgulho, cai por terra os nãos que você recebe, cai por terra, digamos, a chateação que você sente, a frustração que você sente no ministério, porque você começa a compreender, então, o motivo pelo qual você está vivendo o Evangelho. E o viver o Evangelho a gente já sabe, Paulo é o maior exemplo disso, que tem cicatrizes, tem dores, né? Tem privações e tantas outras coisas. E aqui Paulo vai também depois nos advertir, aqui do versículo 14 até o 16, que a irmã Leila leu, né? Bem pouquinho, mas não também desimportante. Quem é maduro, essa foi a frase que eu criei. Quem é maduro aprende com o erro dos outros. Quem é imaturo repete o erro dos outros. Entendeu? Quem é maduro aprende com o erro dos outros. Quem é imaturo repete o erro dos outros. Então, Paulo vai advertir justamente com essa questão de imaturidade espiritual. Irmãos, na igreja, depois, né, das dificuldades que a gente vive, né, às vezes a pessoa está ali tentando vencer um pecado, aquela coisa toda, está tentando vir para Jesus, não sabe muito bem o que quer, e a gente vai, né, com aquela dificuldade, às vezes a gente sabe o que a gente pode dar de resposta para ela, mas ela ainda não está, né, Deus ainda não tocou o coração dela de uma maneira tal que ela aceitar a Jesus, e ela está começando essa caminhada, ou melhor, ela está na antessala da caminhada. Mas a dificuldade maior que nós vemos dentro da igreja é que muitas pessoas são imaturas. E aqui Paulo está dizendo que quem não cresce na fé, quem não cresce no âmbito espiritual, é como uma criança que é levada por qualquer vento de doutrina. Vai para cá, vai para lá. Se bem que o meu sobrinho vem e fala assim, tio, vem aqui. E pega e me leva lá para pegar o carrinho, que ele gosta de andar no carrinho, tem que ficar empurrando ele um bom tempo. Mas vamos dizer o seguinte, no geral, as crianças elas são levadas de um lado para o outro, entende? Então, o que a gente assim, dói na gente é de perceber que às vezes a pessoa não quer amadurecer espiritualmente, né? E a igreja está cheio disso, infelizmente, irmãos. Nós temos pessoas que não compreendem, que gostam de ostentar, por exemplo, situações de riqueza, mas que não se dedicam a dar o dízimo, a entender que aquilo que Deus está colocando na mão delas, por exemplo, a questão financeira, é uma bênção e ela é uma administradora simplesmente disso tudo, porque quando for para a glória, isso tudo vai ficar e não tem por que ficar, né, arrotando ali aquelas questões todas, né, de status, esse tipo de coisa, mas ele gosta das aparências, né? Então ele é imaturo, não consegue compreender que a vida dele, tudo que ele tem, né, seja pouco ou muito, louvado seja o Senhor. E é isso que nos leva para uma maturidade. Mas, infelizmente,
tem muitos irmãos e irmãs imaturas, e eu posso até me incluir nessa, né? E aqui a gente está vendo, a irmã Maruciadora está dando joinha ali, dizendo, confirmando isso, mas qual que é a solução disso? A solução disso, irmãos, é que a gente fale a verdade em amor e que cada parte do corpo cumpra a sua função e o corpo se edifique de uma maneira que nós possamos, por exemplo, orar para que essa irmã ou esse irmão, né, ele mude. Então, daí eu me incluo também nisso, de ser o destinatário dessas orações, para que nós sejamos o que? Amadurecidos. E é isso que é importante. Até eu vou falar aqui para vocês, porque Paulo vai continuar no versículo 17 a 32, que a irmã Elaine leu, dessa nova vida em Cristo. É um processo de transformação. Eu já falei aqui, né? Eu citei o Oscar, ele está aqui com a gente hoje, fala muito pouco, mas eu vi que ele interage lá no grupo também. Mas eu fico pensando assim, Deus, curioso, né? O que Deus está fazendo no coração? Porque o Oscar está aqui com a gente desde, né, bastante tempo. E o que Deus está fazendo no coração dele? Então, eu sei que Deus está trabalhando, mesmo que, né, às vezes numa situação diferente que a gente não sabe, mas é interessante perceber que essa nova vida em Cristo, ela é um processo de transformação ética. E Paulo vai usar essa metáfora de trocar de roupa. Eu quero que você olhe para mim na tela, olha só. Eu tenho uma camisa que é mais velha que essa. Essa camisa aqui eu uso para caminhar ela, mas eu tenho uma da OAB que eu ganhei lá em idos de 2007. Ela está toda rasurada aqui. Vamos dizer que essa aqui é a nossa camisa. Olha o que Paulo fala. Paulo está usando uma metáfora para a gente fazer o quê? Se despir desse velho homem. Se despir desse velho homem e não usá-lo mais. Ele usa essa metáfora de como se você fosse trocar de roupa, como se você fosse ser transformado. Então, ele vai mencionar aqui o desejo que você precisa de se despojar dessa velha pessoa que você era, para que você abandone a mentira, essa coisa que está encalacrada, né, de colocar situações que não existem e você acreditar nelas, quando elas na verdade não tem nada a ver com aquilo que Deus colocou no coração seu para você mudar. Então, abandone a mentira, mude de roupa, né, como a gente fala, abandone sua ira pecaminosa. Veja só, não é errado irar-se, não é errado ficar indignado com uma situação, principalmente, nós vamos ver, né, Jesus lá, quando o pessoal transformou o templo em mercancia, aquilo estava machucando o coração dele, Jesus se irou, mas Deus vai falar para a gente não deixar a ira tomar conta, né, o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, quer dizer, tem que trabalhar naquilo ali para que aquilo deixe de lado, seja deixado de lado. Então, essa ira, mas essa ira pecaminosa, o furto também, a linguagem que é corrompida, né? A irmã Hilda, depois eu vou falar aqui dela, porque aqui o Paulo vai falar nenhuma palavra torpe, né? E aqui a irmã Hilda está falando sempre, Efésios 4:29, que é essa linguagem corrompida, essa questão de que você ali fala coisas, às vezes, né, a língua muito ácida. Eu tenho esse problema também, preciso ser tratado nessa área. Então, essas questões todas, nós precisamos fazer o quê? Renovar a mente, uma mudança interna de perspectiva dentro de mim. E Deus precisa fazer isso em você quando, meu irmão, minha irmã? Hoje. Você precisa se revestir da nova mulher, do novo homem, porque você foi criado segundo Deus, em justiça, em santidade, e todas essas coisas nós precisamos fazer, porque ele vai dizer o seguinte, que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas o que é isso, né? Se você está falando, Hernani, que quem é maduro aprende com o erro dos outros, e quem é imaturo repete o erro dos outros, e não quer que entristeça o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, para deixar bem claro aqui para você, é uma pessoa, tá? É uma pessoa. Você não vai conseguir entristecer uma força, você não vai conseguir uma eletricidade, sei lá, ou uma energia. Você entristece, sabe quem? Você só consegue entristecer alguém com quem você tem um relacionamento. É por isso que o Espírito Santo é essa pessoa com quem eu interajo, com quem eu converso, com quem eu oro a Deus, com quem às vezes eu não consigo me exprimir, mas ela leva nossas orações para Deus. E isso Paulo vai dizer aqui que nós fomos selados. O selo é a marca da propriedade de proteção. Entristecer o Espírito é como se fosse agir contra o dono da casa que ele está habitando, né? Então, nesse sentido, o que acontece? É fascinante notar aqui que Paulo, ele não vai colocar esse aviso após falar de pecados individuais ou de rituais. Ele vai falar, sabe do quê? Da forma como a gente trata o outro. Então, entristecer o Espírito aqui, o que acontece? É aquela situação que foi falado. Quando a gente mente, quando a gente alimenta uma ira, quando a gente dá um lugar para um ressentimento. E aí sim, nessa questão da palavra torpe, que a irmã Hilda colocou, mas
no Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Gente, você sabe o que é essa palavra torpe, no grego, o que ela significa? Peixe estragado. Meu pai uma vez colocou um pedaço de carne lá que a gente foi pescar e tal, e daí colocou ali dentro do carro dele, um carro muito, muito lindo, era um Santana bem top, né? Os carros maravilhados com aquilo, né? Bancos Recaro, né? Aquela marca bonita que tinha na época. Só que daí é o seguinte, a gente foi pescar e tal, né? Passou os dias e tal, de repente um cheirinho ruim, e não sabia de onde que era, não sabia de que era, dentro do carro, e passa cheirinho aqui, passa cheirinho ali, passa aspirador, e sabe Deus o que, e deixa a porta e as janelas abertas. Gente, era um pedaço de carne estragada que estava escondido, que eu consegui achar lá. Meu pai ficou super feliz, ainda lembra até hoje desse episódio. Palavras que apodrecem o ambiente, ou aqui no caso até de fruta podre, que também tem esse significado também, peixe estragado e fruta podre, elas entristecem o espírito. Então, você, antes de falar, que Deus coloque esse guarda na frente, né? E vai à frente, porque quando você for falar, isso seja retido e você, na verdade, não entristeça o Espírito Santo. Então, veja só, comunhão na unidade, o que nós precisamos ter? Compreender que o Espírito Santo é o agente de unidade do nosso corpo, que a gente tem um relacionamento com Ele. E essa questão de roupa nova, que eu fiz questão de trazer isso para vocês, até com uma forma de deixar bem claro isso para vocês, é que nós precisamos perceber que quando nós insistimos, né, como vamos colocar aqui de novo, vai voltar aqui de novo. Não, tá rota, tá na hora de jogar no lixo, mas eu pego e quero usar ela de novo. O que eu faço? Eu crio um conflito interno e vou entristecer quem? O Espírito Santo que habita em mim. Então eu quero fazer isso? Não. Então veja só, o que a gente precisa fazer na prática, né? A gente precisa, em vez de ser amargo, irado, agir com benignidade. A gente já viu que o fruto do Espírito, benignidade, esse gomo, ele é diferente de bondade, porque bondade é questão prática, benignidade é o meu desejo de agir com o bem em favor das pessoas. Se eu tenho ali, por exemplo, gritaria, calúnia, não, agora eu vou alegrar o Espírito Santo com o quê? Com compaixão. Se eu tenho, por exemplo, o desejo de ser malicioso, né? Agora não, eu vou dizer, Deus, trabalha no meu coração para que eu possa realmente melhorar como pessoa, para que eu possa ser menos malicioso e mais ingênuo para o Senhor, porque eu quero conhecer mais de Ti, e isso vai nos ajudar a seguir firmes. Então, nesse sentido, é importante isso. Se eu antes mentia, enganava, criava mentiras e vivia nessa mentira, criando realidades que não existem, agora Deus pede o quê? Que eu seja o defensor da verdade. E isso é muito bom, e é isso que Paulo vai falar para a gente. Então, irmãos, não entristeçamos o nosso espírito, tá? Não entristeçamos o Espírito de Deus. Vamos zelar para que as nossas palavras, elas sempre edifiquem, para que as nossas divergências, sejam elas políticas, pensamentos que a gente tem, às vezes até éticos, não se transformem em amargura no nosso coração, que a crítica, ela não venha para machucar a gente, que ela venha para fazer com que a gente melhore. Eu fui levado na ordem por uma cliente em 2017, aquilo me acabou. Com uma dificuldade que tinha lá, porque eu dizia que ela tinha que me pagar, ela falava que eu tinha que pagar ela. Eu nunca vivi isso em vários anos de advocacia. Gente, me doeu um monte, vocês não têm ideia de como foi desgastante aquele processo. O que aconteceu? Eu fui lá, minha esposa foi comigo, na hora que eu fui sustentar oralmente lá, eu chorei, a minha esposa não pôde entrar naquela sala, eu saí de lá traumatizado, acho que até tinha levado uma multa, passei no sinal vermelho e tal, mas faz parte. E daí o que acontece? Aí depois eu falei assim, Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar com essa dificuldade toda? Bom, irmãos, graças a Deus, por maioria, porque o relator queria o contrário, por maioria não deu nada, eu paguei para a cliente, mesmo achando que ela não tinha direito, eu falei, então tá, você quer acertar, vamos acertar, quanto que você quer? Me deu lá, não era Pix na época, me deu os dados da conta, foi passado o valor, encerrou aquele assunto, eu ressignifiquei isso. E eu estou querendo convocar você hoje, porque se você tem agora, nesse momento que a gente vai finalizar, agora essa questão que eu já falei,